a gente já falou sobre essas definições, né, de pensamentos, sentimentos, só que algumas meninas também, às vezes, se culpam por ter pensamentos ruins, digamos assim. Também é normal, ou assim, é esperado que num momento de perda, num momento de doença, se passe por um período ali onde esses pensamentos vêm, né? Era até, muitas vezes eu digo assim que é uma patologia, né? Ela não reagir muitas vezes dessa maneira, com esses sentimentos, muitas vezes, né? De perda em relação a alguma coisa que aconteça de inesperado. É assim mesmo, assim, a psicologia entende isso como essas situações de doença, de luto, de perdas, a gente passa por momentos tristes mesmo, é esperado que isso aconteça? Com certeza, Douglas. Inclusive, deixa eu ver se eu já posso mudar para uma pergunta lá na frente, e aí nós já vamos fazendo uma ligação e vamos dialogando, né? É, Sim. a outra pergunta, inclusive, vamos deixar lá, porque nós, de alguma forma nós já definimos a questão da, do pensamento, né, ligado com as emoções. Só vou fechar aqui e já vou para a sua pergunta. Por exemplo, embora os sentimentos e as emoções aí elas estejam vistos como sinônimos, né? Então, os sentimentos e as emoções são considerados movimentos diferentes do ponto de vista psíquico e psicológico. Eu já vou fazer um link. Então, a emoção, ela pode ser caracterizada como um conjunto de respostas químicas. Então, essa é a emoção diante dos meus pensamentos, ou diante de um diagnóstico, né? Quais seriam as respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais que surgem quando o cérebro recebe, no caso, um estímulo interno, no caso de um diagnóstico. Já o sentimento seria, então, uma resposta a esse conjunto, né, de resposta da emoção, e diz respeito a como uma pessoa se sente diante dessas respostas. Então, portanto, são dois tipos de reações totalmente relacionadas entre si. Percebo então, Douglas, que diante de um diagnóstico, eu tenho aí o raciocínio, o pensar, o pensamento em si, e como reflexo disso, daquilo que eu recebi, dessa informação que eu recebi, eu vou expressar então determinados sentimentos e emoções. Pode ser sentimentos de raivas, pode ser de tristeza, de desesperança, e também as emoções, no caso, elas vão estar baseadas nessas memórias emocionais que surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, as emoções podem ser de choro, pode ser de decisão de silêncio total. Perceba, o que eu quero dizer com isso, agora já entrando então naquilo que você estava falando. Quando nós nos referimos às mais diversas situações que alteram as nossas emoções, que alteram o nosso viver saudável, o nosso viver, não vou dizer tranquilo, porque é importante, a vida não existe, não trabalha num limiar estável, né? Estático, ele tem as suas alterações. No entanto, quando ocorre uma informação que está relacionada primeiramente com a nossa sobrevivência, essa emoção pode ser, e esses sentimentos podem ser tão fortes, que ele passa então a alterar a minha forma de pensar, e considerando que este pensamento constante, esse pensamento onde eu passo a gastar boa parte dos meus pensamentos, do meu viver, da minha energia, então ele vai acabar influenciando, inclusive, o meu aspecto físico e causando aí algumas patologias. Então, quando eu me refiro, por exemplo, a uma normalidade, né, da saúde mental, eu posso pensar, por exemplo, que eu estou vivendo num momento onde eu consigo estudar a despeito das dificuldades, eu sei identificar o que é certo, o que é errado, eu consigo pensar positivo, eu tenho uma fisionomia normal, né? Há confiança, há condições de você lidar com o dia a dia, com o trabalho, você, de certa forma, a despeito dos problemas, você é paciente, você é tranquilo. No entanto, quando há um acometimento de algo que passa a ocupar a minha vida, os meus pensamentos constantemente, percebam que
aí eu vou ter uma alteração do que eu chamo de saúde mental. Já não é mais a minha saúde física, o diagnóstico que eu acabei recebendo um resultado, né, que eu acabei de receber um diagnóstico de um câncer. Neste momento, tamanha é a questão, o assunto a ser controlado, a ser lidado com, que eu acabo tendo, então, uma influência na minha saúde mental. Né? Então, ele tem a ver com o bom funcionamento do corpo ou o mau funcionamento do corpo. Neste caso, então, perceba que não é apenas a patologia que eu tenho em si, mas eu já não vou conseguir mais estudar direito, pensar, eu vou ter uma agitação constante, porque outras coisas deixam de ser prioridades, que é aquilo que me dá equilíbrio, angústia, nervosismo, a minha fisionomia, que era outra, passa a ser outra totalmente diferente, né? Então, há um descontrole e tantos outros aspectos. Então, ser saudável, poderíamos dizer, né, Douglas e as queridas ouvintes que estão aqui, é um simbolismo da sociedade. E por isso, então, não há preparação, não há uma preparação para enfrentar um diagnóstico grave como um câncer. Então, as atitudes e os enfrentamentos a partir desse instante, né, depende também do conhecimento que ela adquiriu durante toda a vida sobre o câncer. Agora eu pergunto para vocês, quem é que se prepara para ter um câncer? Dificilmente, ou eu não conheço ninguém para isso, né? Então, nós somos pegos com uma avalanche de informações e precisamos dar conta disso em pouco tempo, porque nesse pouco tempo eu vou começar com o tratamento, a minha rotina de vida vai mudar, a minha percepção da vida, as minhas prioridades vão mudar, e aí sim, então, Douglas, há também um acometimento da minha saúde, há um agravamento e há um risco da minha saúde mental estar envolvido, estar sendo prejudicada e muitas vezes levar a um acometimento mais grave, como, por exemplo, uma depressão que começa no nível 1, se expande para o nível 2 e chega, inclusive, a um nível 3. Aí nós passamos a ter, na verdade, uma comorbidade, né? Além da patologia em si, eu vou ter que lidar com esse outro acometimento. Então, perceba que muitas dessas patologias, das doenças da mente, nós poderíamos colocar, ela é também resultado do modo como nós, ou como um indivíduo, né, nós como indivíduos, associamos e interagimos com o meio e a forma como nós lidamos com isso, né? Então, Janete, uma coisa, desculpe te interromper, mas é que bem na hora que você está falando isso, surgiu um comentário que é bem pertinente em relação a isso. A Mimi, ela diz assim, ó, que não é só a doença, toda a vida desanda. Eu fiquei sem trabalhar, parei a faculdade, não sei como é que vou retomar tudo, né? Então, não é, como você falou, é um bem-estar mais ampliado, né, em termos de físico, familiar e tudo mais. E isso muitas vezes, né, atrapalha a saúde mental das mulheres. Então, desculpa te interromper, mas era bem nesse sentido que você estava falando, né?